muito boa tarde para você. Bora começar a semana bem informado aqui no Boletim Legislativo? Vamos aproveitar as proximidades das Olimpíadas para te apresentar atletas aqui da cidade que vão representar São José e o nosso país em Paris. E para continuar no tema do esporte, também vamos mostrar que nossa cidade tem investido em locais para a prática esportiva. Ainda tem informações de um projeto aprovado que cria uma medalha para valorizar ações na área da economia criativa. E como dia 13 de maio é também dia da Lei Áurea no Brasil, vamos falar sobre a data e por que alguns movimentos defendem que não devemos comemorar o dia da abolição. Então, fica com a gente! Bom, e a gente abre o jornal desta segunda falando de um projeto aprovado que vai criar uma nova honraria aqui na Câmara, a Medalha de Mérito da Economia Criativa. Apresentado pelo vereador Walter Hayashi, a ideia do projeto é valorizar iniciativas e pessoas que apostam nessa vertente de mercado e têm contribuído com a cidade. Segurar a ponta do papel, enrolar bem apertado e colar a outra ponta. Esse é o passo a passo do rolete, a base de todo o trabalho da Eunice. Ela é artista e produz bonecos de papel e goma para exposições. Eu trabalhava com argila, era pesado, na verdade era barro, né? Era muito pesado, porque não era aquela argila comprada, era um barro que eu pegava, né? Então, quer dizer, daí era pesado e para mim foi assim prático. Na hora que eu vi que eu poderia estar fazendo bonecos pequenos, grandes e eu mesmo conseguia transportar, levar para os lugares, eu achei aquilo ali o máximo. A produção da Eunice faz parte da economia criativa, uma vertente que, diferente da tradicional, foca não apenas no serviço, mas na propriedade intelectual. Nesse nicho, a matéria-prima, como o próprio nome já diz, é a criatividade. Tudo aquilo que gera e agrega valor e está ligado à potência da criatividade está atrelado à área da economia criativa. Então, é um grande campo aí de estudo e de atuação, muito incentivado aqui no Brasil, tendo em vista dada aí a propriedade intelectual e toda a atuação histórica brasileira, e é essa área que vem aí crescendo e valorizando, incentivando os mais diversos segmentos. Outro exemplo disso é o Leandro. O apreço pela cultura e pelo entretenimento levou à construção de um circo no quintal da casa dele. Com o projeto, ele reúne artistas itinerantes e da região e o público fã do espetáculo circense. E além das apresentações, a trupe produz brinquedos recicláveis e oferece workshops para ensinar a garotada. A gente está com o projeto da Lei Paulo Gustavo, onde uma vez por mês a gente vai ter apresentações com grupos da região, com grupos convidados também, onde a entrada também é gratuita e fora os espetáculos vai ter workshop, vai ter exposições, tá bem bacana. A ideia é, quando você chega aqui, tem as luzinhas acesas e tem a cantina, tem os artistas que venham prestigiar os outros artistas, a família, né, traz... vem participar, vem prestigiar, então é vizinhança, não só pessoas de São José, como do Vale do Paraíba, tem vindo fomentar esse espaço. A economia criativa movimenta a gastronomia, a arquitetura, o artesanato, os games, entre outras áreas. Por isso é tão importante para uma cidade como São José dos Campos. E para incentivar esse trabalho local, a Câmara aprovou um projeto de autoria do vereador Walter Hayashi que cria a Medalha de Mérito da Economia Criativa. São artistas anônimos, são pessoas anônimas. Então, essa economia criativa, né, para muitos, né, é o seu sustento. Uma bordadeira, por exemplo, é um talento que ela tem de bordar, ou aquela que faz uma blusa com aqueles novelos de lã. Enfim, tem diversas formas que a gente vê de as pessoas, às vezes, até para sobrevivência, ela faz um artesanato, faz alguma coisa, às vezes pega um reciclado e trabalha nisso também. Então, a intenção é fazer uma homenagem a essas pessoas. A medalha pode ser entregue a empreendedores que se destacam no desenvolvimento e no fomento da economia criativa em São José, como forma de reconhecimento e incentivo.
A ideia é estimular o aprimoramento dos negócios e a criação de novos. Vai ter uma medalha, um diploma, e essa pessoa, tenho certeza, que vai ficar muito feliz. Tipo, alguém reconheceu o meu trabalho, alguém reconheceu o meu talento, entendeu? E isso pode servir também de inspiração para outras pessoas que têm esse dom. Para os empreendedores que já estão no ramo, esse reconhecimento é fundamental. Toda a valorização da classe artística, toda a valorização das pessoas são importante, né? Você ter algo te homenageando, ter algo valorizando, é muito importante, sim. E que essa honraria possa incentivar e reconhecer grandes feitos aqui em São José, viu? Bom, e um tema muito importante que não pode faltar numa segunda-feira é emprego, não é mesmo? Então, bora saber quais são as oportunidades de trabalho abertas aqui na cidade? Se você está na busca por uma recolocação, fica de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, analista contábil, assistente administrativo, assistente de controladoria fiscal, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de feirante, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, camareira de hotel, caseiro, consultor de vendas, costureira, desenhista projetista para construção civil, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista 2, empregado doméstico, encarregado de obras, funileiro de veículos, instalador, reparador de linhas telefônicas e telegráficas, manicure e pedicure, maceiro, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, operador de telemarketing, operador de vendas, orientador socioeducativo, operador de prensa, pedreiro, recenseador, recepcionista de hotel, representante comercial autônomo, trabalhador de fabricação de sorvetes, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing, operador de vendas e professor de técnicas de enfermagem. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para o começo da semana ficar completo, a gente também fala de direitos aqui no Boletim. Ou melhor, o seu direito. Toda segunda ouvimos especialistas que separam dicas e orientações na hora de buscar a justiça ou fazer valer a lei de proteção do consumidor. Roda aí! Oi, tudo bem? Espero que sim, viu? No quadro Seu Direito, vamos te ajudar a entender os direitos e normas definidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Hoje vamos falar sobre garantia. Será que existe um prazo mínimo? E no caso da garantia estendida, quais são as regras e como saber se o valor cobrado não é abusivo? E aí, qual é o seu direito? Vamos ouvir o especialista. Para garantia, a gente tem o que a gente chama das garantias legais. No Código de Defesa do Consumidor, ela prevê garantia de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Não duráveis, a gente está falando ali, por exemplo, de um sabonete que a gente compra para dar de presente, um panetone, alguma coisa alimentícia. Os duráveis, a gente já estaria falando ali de um celular, de uma máquina de lavar louça, de lavar roupa. Então, esses seriam os bens duráveis. Então, tem a diferença de 30 e 90 dias. A garantia estendida, ela já é um benefício, já é feito, fornecido pelo fornecedor ou pelo produtor. E pessoal, hoje, dia 13 de maio, é uma data simbólica para o país, viu? Porque foi em 13 de maio de 1988 que o Brasil assinou a abolição da escravidão.
Entretanto, uma corrente de pensadores defende que essa data precisa de mais diálogo e reflexão e não deve ser comemorada. Essa posição pode parecer estranha no começo, mas o entendimento é que a Lei Áurea não representou de fato a liberdade plena dos negros. E para fazer parte deste debate, levantamos esse assunto lá no quadro Boletim Entrevista. Olá, Boletim Entrevista no ar e olha só. Esse ano a Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1888, completa 136 anos. Mas apesar dela ter oficializado o fim da escravidão no Brasil, a história tem muito mais por trás disso e essa data não deve ser comemorada. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Maria Fernanda Ambrosio, ela é presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Explica pra gente, essa lei, ela sancionou, ela tinha um objetivo, mas na verdade ela é um pouco até paliativa, né? Exatamente. Primeiramente, a gente tem que considerar que já existe aí algo defasado, porque o Brasil foi o último país do Ocidente, né, a sancionar essa lei. Então já é uma vergonha que o Brasil carrega, né, por ter um período tão intenso, né, e que tem tantos resquícios na sociedade, que foi esse período escravagista, né. Essa lei, ela já veio seguindo uma pressão que existia na época, né? Então, antes da gente falar da Lei Áurea, já teve uma lei, que foi a Lei do Ventre Livre, onde falavam que crianças, né, nascidas de mães escravas, né, já nasceriam livres. Logo depois foi sancionada a Lei do Sexagenário, mas ela não teve tanta efetividade, porque os escravos eles morriam em média com 35 anos. Então, quem que chegava até os 60 anos para ser considerado liberto ou livre, né? Então, ela já não tinha muita efetividade. Em 1888, houve essa lei que foi sancionada pela Princesa Isabel, diferente do que a gente lê em muitos livros, né? Não foi algo tão natural, né? Foi algo que o movimento negro já vinha ali acompanhando, a sociedade daquela época já exigia uma certa pressão. Teve resistência, mas foi sancionada por uma certa pressão também, né, que já vinha seguindo naquela época, né, como viviam os escravos. E qual que foi a consequência dessa legislação, dessa sanção da lei? Jogaram os negros para a sociedade, de forma que foram parar nas margens da sociedade. Então, essa liberdade, ela não veio acompanhada de igualdade. E isso é um reflexo muito importante, porque pessoas que perderam o direito à vida, à dignidade, à existência, perderam as suas referências de família, né, que foram pessoas sequestradas e trazidas para o Brasil para ser escravizadas. Então, essas pessoas que perderam tudo foram jogadas à margem da sociedade sem nenhuma política pública reparatória, né, que pudesse inseri-los novamente na sociedade. E aí a gente tem um contexto que reflete até hoje, né? E por isso que a gente precisa de políticas públicas como a lei de cotas, né? Explica um pouquinho desse caminho que a gente ainda tem que percorrer, que é longo até a gente chegar num momento de reparação histórica. O caminho, ele é muito longo ainda, né? Nós ainda estamos engatinhando enquanto sociedade. E é de extrema importância revisitarmos o passado, fazer esse percurso histórico para entendermos onde nós estamos hoje. Embora não justifique, mas eu acho que explica muita coisa que é do racismo, que é algo que é tão pontual hoje. Então, quando você entende de onde vem a luta da população negra, fica mais fácil para você entender as consequências e os efeitos, assim, assustadores na nossa sociedade. Então, é necessário falarmos. Acredito muito no poder da educação. Quando a gente fala da Comissão da Verdade sobre a escravidão negra, é para trazer mesmo a conscientização do que aconteceu no nosso país, para que as pessoas reflitam, entendam o papel do negro, a importância do negro na sociedade, que contribuiu de uma forma muito efetiva para a construção do nosso país, porém não tem um lugar que deveria ter, que é o lugar de igualdade, de respeito, né, equidade, né, e a questão das políticas públicas, elas são extremamente necessárias, porque é só a partir daí que a gente pode falar em igualdade, é só aí que a gente pode falar numa igualdade de direitos, reconhecimentos de direitos, né, e a importância da população negra. E aí, Maria Fernanda, nesse processo a gente pode até ressignificar, porque hoje a gente não comemora a data da Lei Áurea, mas a gente tem, né, o Dia da Consciência Negra, que é comemorado em 20 de novembro, que simboliza a data de morte do Zumbi dos Palmares, né, que morreu na mão dos bandeirantes. É importante a gente fazer essa ressignificação? Com certeza. Eu digo que é principalmente pelo protagonismo negro. Diferentemente da Lei Áurea, quem que foi o protagonista da Lei Áurea? Foi uma mulher branca, né? E quando a gente fala em 20 de novembro, a gente fala em quilombo,
em Zumbi dos Palmares, líder de um quilombo, né, que é tão significativo para a nossa história, nós estamos falando do protagonismo negro. Representa a nossa luta, a nossa resistência, e 20 de novembro é uma data a ser comemorada. Trazer a questão histórica, né, para a gente entender o momento que nós estamos e, a partir daí, nos unirmos enquanto sociedade, não somente a população negra, mas eu acredito que é uma obrigação, um dever de toda a sociedade, né, lutar em prol da população negra e, enfim, conquistar a abolição inacabada que a gente fala, né? Perfeito, Maria Fernanda. Queria te agradecer pela presença, pela entrevista. Eu agradeço. Muito obrigada. Como a Maria Fernanda falou, a gente reconhecer a história é fundamental e reconhecer para não repetir, né? E aí a gente segue nesse caminho para a reparação histórica. De volta ao estúdio. Bom, e a gente vai agora para o esporte. Quem não gosta de ter espaços públicos para praticar uma modalidade, hein? Seja pista de corrida, quadra de futebol, vôlei, piscina, tatame. Aqui em São José, o município também aposta em outras áreas, como o BMX e o skate. Nossa cidade ganhou uma nova pista de skate e em breve vai ganhar uma área própria para o BMX. O investimento no esporte é defendido pela Câmara e tema até mesmo de projetos de lei. Essa é a pista de bicicross que em breve vai ser inaugurada no Parque Industrial. E esse é o Tarsis, atleta profissional de ciclismo. Já são 20 anos nessa área e para ele a inauguração do local é a realização de um sonho. Isso aqui tem mais de 20 anos a gente esperando uma pista que desse para a gente treinar. Hoje a gente tem uma pista que a gente pode trazer campeonatos internacionais, então é um sonho realizado. E o campeonato com certeza vai ser um dos melhores. Quando tiver aqui, no Brasil, se eu não me engano, teve 3 até agora. Então, de alto nível. Mas com a pista dessa metragem, com esse nível, eu acho que vai ser um show à parte. Pentacampeão paulista, vice-campeão mundial em equipes, o Tarsis já representou a cidade em diversos campeonatos. Inclusive, ajudou na construção da pista. Está vendo ele andando ali? Pois é, ele fez os testes de avaliação da obra. A gente fez conforme a CBC faz conforme os regulamentos da UCI, que é a União Ciclística Internacional. Então a metragem está conforme, largada, as laterais, os paredões comportando as categorias de mais fortes, Elites e Juniorman. Segundo a secretária de esportes da cidade, a pista deve ser inaugurada na segunda quinzena de julho. Faltam alguns retoques finais, como a grama ao redor do asfalto e a instalação do ponto de largada. Assim que inaugurado, o local vai ficar aberto, inclusive em horário noturno. A parte mais pesada da obra, ela já foi executada, né? Então nós já temos o container, onde nós temos uma parte administrativa, os sanitários, o bebedouro, a iluminação, ela já também está contemplada e agora falta os arremates, né? O gramado para deixar a área totalmente bonita, para logo a gente está inaugurando. Já este outro espaço está disponível ao público desde abril. É uma pista de esportes radicais para iniciantes que fica aqui no Jardim Morumbi. O local é procurado principalmente por pessoas que querem fazer manobras de patins ou de skate. A pista ficou excelente para iniciação, então quem quer aí iniciar, né, os seus primeiros passos aí com o skate, visita a nossa pista ali no Morumbi, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E o skate já rendeu bons resultados para a cidade. A bicampeã mundial Pamela Rosa é um dos maiores nomes da modalidade. Nascida e criada em São José, ela é um dos exemplos de sucesso do esporte joseense. Como o novo Ralph é para iniciantes, quem sabe não nasce outro talento, não é mesmo? E isso para nós é um espelho, né? O nosso município em várias modalidades tem aí grandes atletas performados, olímpicos, e a Pamela com certeza arrasta uma galera muito importante aí para o skate. Mas profissional ou não, o esporte é muito importante para a vida de todos. Espaços como as pistas de bicicross e skate são motivações maiores para que praticar esportes seja um hábito dos cidadãos joseenses. E para fortalecer as modalidades, a Câmara tem diversos projetos de valorização do esporte. 2 propostas recentes são voltadas para o skate. Uma delas cria um campeonato municipal da categoria e outra institui uma escolinha de skate em São José.
Ter espaços públicos que incentivam a prática podem ajudar na execução dos projetos. A cada ano que passa, nós conseguimos, né, implementar novas áreas esportivas dentro da cidade. E isso, né, logicamente, fomenta o esporte, principalmente o esporte amador, né, o esporte onde os munícipes buscam a prática esportiva com o objetivo de qualidade de vida, não somente como objetivo de formação esportiva, mas também auxilia as equipes de rendimento da cidade a praticar suas modalidades nesses equipamentos. Então, São José, sem dúvida alguma, é uma das maiores cidades no Brasil, né, em termos de estrutura esportiva. Ainda segundo o Legislativo, mais que bem-estar e saúde, o esporte também é uma ferramenta social de cidadania. Que a gente possa investir sempre no esporte, né, que é um transformador de vidas. E olha só, transforma mesmo, viu? De todas as formas. Para os atletas olímpicos, então, é a oportunidade de representar um país e ser um exemplo para muita gente. E agora que as Olimpíadas estão cada vez mais perto, a gente vai apurar quais são as promessas joseenses que podem compor o time olímpico brasileiro e quais aqueles que já conseguiram uma vaga. Fica a torcida, hein, para a gente ver nossa cidade no pódio. Falta pouco. A partir de 26 de julho, o mundo vai acompanhar as Olimpíadas de Paris. E a menos de 3 meses da abertura oficial, alguns atletas ainda estão na disputa pelas vagas. Outros já se classificaram, como é o caso do judoca joseense Rafael Macedo, confirmado na competição. A expectativa para essa Olimpíada é boa, agora eu estou com mais experiência, com mais bagagem, venho de um ciclo olímpico muito bom, com ótimos resultados, então estou me preparando bastante para ter um bom resultado e conquistar essa medalha olímpica. Sou natural de São José dos Campos, minha família ainda mora em São José, eu tenho um carinho pela cidade, grandes amigos e contato com a cidade. Agradeço muito pela torcida e apoio de todos de São José e conto com a torcida de vocês para Paris, vai Brasil. Para quem ainda luta por uma vaguinha, as últimas semanas foram de muita preparação. Laís Nunes e Sabrina Gama são do time de wrestling de São José dos Campos. Elas passaram dias na Alemanha e foram à Turquia disputar as últimas classificatórias. A Laís disputa a 3ª participação nas Olimpíadas na modalidade até 62 quilos. A expectativa é sempre a melhor, a gente trabalha muito duro todo dia e não poderia ser diferente, não acreditar que eu tenho capacidade, que eu posso trazer essa vaga. Até mesmo, né, pelo trabalho e por também estar perseguindo esse sonho há tanto tempo, né? Então eu diria que é uma oportunidade muito boa também para divulgar também o nosso esporte, para cada vez mais a gente ter representatividade, principalmente olímpica. A Sabrina espera participar pela primeira vez. Ela busca uma vaga na categoria até 52 quilos. Nasceu em Manaus e foi contratada pelo São José no início de 2024. Além de realizar um sonho, ela acredita que pode se tornar uma referência para muitos atletas da modalidade. E nós do wrestling trazer uma medalha ou se classificar para as Olimpíadas, digamos que é um grande significado. Digamos que estar nas Olimpíadas já é um grande passo. Então, qualquer atleta, qualquer criança se inspira nesse sonho olímpico de estar nas Olimpíadas. Então, o atleta se classificar faz com que a criança se inspire cada vez mais nele e dizer que pode chegar e pode conseguir chegar também nas Olimpíadas. Elas foram acompanhadas do treinador do time joseense, Nisdani Pérez. Nunes já representou o Brasil nos Jogos do Rio, em 2016, e também em Tóquio, realizado em 2021. Aqui em São José, também no wrestling, nós ainda temos a Camila Barbosa. Ela está nos últimos preparativos para se juntar a Laís e a Sabrina lá na Turquia, para tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, na categoria até 50 quilos. Lá vai ser o classificatório mundial, né? Onde o mundo inteiro está buscando as suas últimas vagas, vão valer 3 vagas, né, para Paris. Então é um campeonato de altíssimo nível, não tem para onde correr, né? São meninas bravas, mas eu estou lá no meio também. Eu acho que só tem oportunidade, tem chance de quem está lá. Eu estou confiante no nosso trabalho, estou confiante dessa vaga. E se depender das meninas, a classificação vem para São José. Eu sinto que eu estou bem preparada, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Eu estou muito feliz, eu não estou sentindo tanta ansiedade, eu estou segura assim, e eu acredito que eu posso trazer um bom resultado. Fiz o meu melhor para chegar até aqui, me sinto também preparada e totalmente preparada para conquistar essa vaga. E no dia a gente luta
a gente faz o nosso melhor, a gente se entrega e se diverte no que a gente se propôs a fazer aqui e entrega o melhor, deixa tudo ali. Nós lutamos no mesmo dia, então com certeza vai ser uma dando força para a outra e torcendo para a outra, porque eu acredito que todas nós conseguiremos essa vaga. Além do wrestling, São José também tem outras promessas que podem chegar aos Jogos Olímpicos de Paris. Uma delas é a skatista Pamela Rosa. Pamela já esteve nas Olimpíadas de Tóquio e, se chegar em Paris, tem grandes chances de levar uma medalha para o Brasil. Ela está na 2ª colocação do ranking nacional da categoria. Para a Câmara de São José, ter atletas joseenses nas Olimpíadas é motivo de orgulho e mostra a importância do poder público investir no esporte. Nós temos um grande projeto aprovado aqui, que é o Atleta Cidadão, que formam diversos atletas nas diversas modalidades. Um projeto meu, inclusive, o projeto Escola Ativa, um projeto de lei aprovado, sancionado, que hoje tem 7.000 atletas dentro das escolas municipais, dividido em 67 escolas. E eu não tenho dúvida que desses projetos vão sendo pinçados grandes talentos ali nas mais diversas modalidades que nós temos e, quem sabe, né, lá na frente, um deles se torne um profissional e possa representar não só a cidade, mas como o país em campeonatos mundiais e no evento principal dos esportes, que é a Olimpíada. E agora a gente segue o boletim para acompanhar a previsão do tempo para esta segunda e também amanhã. Será que o tempinho vai ficar mais frio? É o que a gente vai saber agora. Segunda-feira de sol com nuvens que aumentam com o decorrer da tarde. Hoje há pouca chance de chover. A temperatura máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 17. Já amanhã, terça-feira, a temperatura deve ficar mais amena, com máxima de 27 graus e mínima de 16. O dia alterna períodos de céu aberto e sol com nuvens, mas há pouca chance de chuva. E a gente fica por aqui com o boletim desta segunda. Eu quero agradecer pela sua companhia e te lembrar que todo o nosso conteúdo também está nas redes sociais, a partir do @tvcâmara_sjc. Anota aí o endereço, que também está aqui na tela. Amanhã eu te espero, a partir das 2h da tarde. A seguir, vocês ficam com 1 Hora do Esporte. Um abraço, até mais!